Bom, pessoal, aqui agora vamos apresentar um livro que vai ser usado no nosso curso de Mecânica dos Materiais. Esse curso ele é de Mecânica dos Materiais Sólidos e Fluidos. Ele é constituído de 6 volumes. O primeiro volume é Mecânica do Corpo Rígido. Depois o segundo volume é Campo de Tensão e Deformação. O terceiro volume é Elasticidade. O quarto volume, Plasticidade. O quinto volume, Mecânica da Fratura. E o sexto volume, Mecânica dos Fluidos, certo? Então esse livro ele tem a peculiaridade de ter as leis enunciadas de uma forma que se transformem em expressões matemáticas. Bom, então o que nós temos? Nós temos os objetivos gerais desse volume, que é estudar a mecânica dos materiais de uma forma geral. Então isso vai ser tanto desse e dos outros volumes. Desenvolver um raciocínio lógico para resolver problemas envolvendo a mecânica dos materiais no âmbito acadêmico, prático e no setor industrial. Certo? Saber selecionar e caracterizar materiais de mecânica os materiais da mecânica dos materiais em função das exigências e das aplicações, ou aplicação. Dominar os conceitos fundamentais do estudo, do equilíbrio estático, principalmente nesse volume externo, da solicitação interna e das características de posição das seções das estruturas. Dimensionar e verificar a resistência de estruturas elementares no âmbito do regime elástico e das pequenas deformações, utilizando as informações obtidas no cálculo das tensões, das deformações e do trabalho de deformação. Então, esses são os objetivos desse volume. Então, no próximo volume, na entrada do livro, na apresentação, vai ter cada volume o seu objetivo. Então, objetivos específicos. Saber analisar o equilíbrio estático externo de estruturas hipostáticas, isostáticas e hiperestáticas elementares, com consequente levantamento dos esforços desconhecidos. Estabelecer o nível e a forma da solicitação interna em uma seção estrutural. Reconhecer as várias características das seções estruturais no tocante à posição com relação aos referenciais definidos. Calcular as tensões e as deformações decorrentes das solicitações internas em um elemento estrutural. Calcular deformações em estruturas aplicando teoremas de energia. Avaliar as limitações impostas às estruturas esbeltas em termos de instabilidade lateral. Então veja, esses objetivos específicos correspondem aos capítulos que vão se seguir, né? Nós temos o capítulo de estruturas estáticas, hipostáticas e isostáticas, né? Que são os elementos de uma estrutura grande, como um prédio, né? um eixo, ou situações de carregamento. Tá certo? Estabelecer o nível de formação da solicitação interna de uma estrutura estrutural, né? De uma seção estrutural. Nós temos aí reconhecer várias características das seções estruturais no tocante à posição com relação aos referenciais definidos. Metodologia. Então, esse texto básico que foi escrito, né, ele vai envolver nesse primeiro capítulo, basicamente, nesse primeiro volume, basicamente, resistência dos materiais, certo? Depois, lá no último volume, é que nós vamos entrar em fluidos. Né? Essa resistência dos materiais, né, ela faz parte de uma mecânica dos meios contínuos, que envolve tanto a elasticidade com a plasticidade e a fratura, e também a mecânica dos fluidos. Né? Nós estamos aqui sempre preocupados em estabelecer relações entre o que já se sabe e o que está sendo aprendido. Então nós temos a mecânica dos contínuos, dos meios contínuos, como sendo a base para toda a estrutura dessa coleção de livros. E a parte da lei de Hooke, né, para os sólidos, futuramente ela é transformada nas leis de Newton para os fluidos. Então a gente vai ver muito de perto essa analogia entre esse conjunto de leis, certo? Então nós também teremos um glossário no final da coleção, né? Nós teremos a apresentação de conceitos de forma sublinhada, né? E algum parágrafo de importância em forma de negrito, certo? E qualquer outro recurso gráfico, né, vai ser utilizado para destacar ideias, né? Como setas, caixas de texto, para chamar a atenção do aluno ao texto. Então,
nós não vamos fazer mistério quanto aos objetivos de cada capítulo, ou seja, o aluno não vai precisar ficar preocupado em saber o que ele precisa saber daquele capítulo. Logo na entrada, nos objetivos do capítulo, já é colocado os objetivos, né? Para que o aluno entenda o que vai cair na prova. Então, os objetivos do capítulo guiará o professor na elaboração das questões da prova, né? Então, nós teremos uma lista de conceitos mínimos necessários, né, em cada capítulo para se aprender. E nós também usaremos uma filosofia, né, com nível ascendente de dificuldade. Desculpa. Ou seja, cada conceito tem que se seguir a um conceito mais elaborado nessa sequência, porque normalmente alguns livros apresentam conceitos básicos, depois eles entram em conceitos mais elevados, voltam para os conceitos básicos, depois mais elevados. E esse percurso aqui eu chamei de le parcours, que é um salto entre obstáculos. Aqui não, é uma subida como se fosse uma escada, né, degrau por degrau. Tá? Então nós temos sempre um compromisso de apresentar sempre os pré-requisitos para a exposição de um conceito novo, tá certo? Nós temos uma questão a ser considerada, que é a questão do conceito bem posto. O que é um conceito bem posto? É aquele conceito, né, que vai me levar a uma fórmula, a equação. Por exemplo, velocidade é a variação do espaço percorrido por uma partícula no intervalo de tempo, né, transcorrido. Então você tem o ΔV, ΔT. Pronto, isso aqui já transforma-se numa equação. Aceleração, variação da velocidade alcançada por uma partícula no intervalo do tempo decorrido. Então, o importante é perceber, né, que o aluno tem que ter uma percepção e observação da natureza. Ele vai criar um conceito e uma definição que vai levar a uma fórmula ou uma equação. Isso aqui vai formar a teoria. Depois ele vai criar algoritmos, né, ou métodos para a solução dos exercícios a partir das fórmulas, das equações e dos conceitos, que são as aplicações para obter um resultado ou um produto final. Pode ser até um projeto também, né? Então aqui, como eu falei, os conceitos gerando equações, né? Então nós temos aqui também uma outra maneira, que é o seguinte: existe aquele famoso exercício de máquina de fazer pão. Ou seja, é uma equação, né, com algum número de variáveis, aliás, algum número de informações e uma única variável onde você quer calcular. Então, por exemplo, se eu der o tempo nessa equação, você calcula a velocidade. Então você tem a velocidade inicial, a aceleração. Então aqui funciona aquele exercício básico de substituição de valores numa fórmula, que eu chamo de máquina de fazer pão. Eu dou o trigo, o professor dá o trigo, o aluno dá o pão. Então isso aqui é uma coisa muito automática, certo? Só que esse tipo de exercício, né, nós vamos dar apenas como exercício básico. Depois vai ter exercícios mais elaborados, certo? A outra coisa que um aluno precisa entender, que os símbolos usados, eles não são necessariamente uma coisa fixa. Então nós temos a filosofia da caixinha. Então, quem é essa caixinha? Se você fizer as passagens das equações, você vai perceber que o valor do x é igual a 1. Então aqui poderia ser x, y, z. Então essa caixinha é para você entender que a variável ela é conveniente para aquela equação, né? E que ela não determina o valor pela sua letra. Tá bom? Uma outra coisa que a gente vai ver nesse livro é que vai ter a diferença entre igualdade e identidade. O que é igualdade e identidade? Igualdade é como um termo do lado de cá. A equação é igual ao outro de lá. A identidade é quando aquilo que você está querendo definir, né, é identicamente aquilo que está definido do outro lado. Ou seja, você tem uma definição. Então, normalmente, uma equação ou lei é formada por uma igualdade e uma definição matemática é formada por esses três barrinhas paralelas, né? A igualdade é duas barrinhas paralelas, e aqui nós temos uma identidade. As equações também elas serão utilizadas para criar tabelas, como por exemplo, espaço, tempo, velocidade, né? Onde você pode criar tabelas.
Isso a gente sempre tem uma associação dessa natureza entre equação e tabela. Então nós também teremos um tipo de notação que é g igual a g de x, y, z e t. Ou seja, a função g ela depende das variáveis x, y, z e t. Ou seja, substituindo os valores dessa variável na função g, você obtém o valor de g. Certo? Então nós também teremos problemas do tipo sistemas de equações, onde são dadas duas equações, certo? Como funções ou equações, né, que podem ser feitas em forma de gráfico também, que resulta num valor de uma situação específica, que no caso posição inicial, tempo inicial, aqui para uma posição, um tempo inicial, aqui para uma posição inicial e um tempo qualquer. Então são dois tipos de equações que se juntam para determinar um valor específico. Então nós vamos ter também sempre questões conceituais para o aluno avaliar o seu aprendizado, né? Nós teremos um tópico intermediário chamado algoritmo, né? Entre os exercícios e os conceitos e as equações. Isso vai ser elaborado em sala de aula. E uma outra coisa que a gente tem também é as atividades de síntese. Nós temos uma metodologia para trabalho de estudo em grupo. Ou seja, a partir de uma percepção e observação dada pelo professor, você vai se reunir em grupo e fazer um bate-papo sobre o assunto, que a gente vai chamar de síncrese. Depois você vai discutir, né, fazer uma discussão juntando as ideias, né, e fazendo uma análise daquelas que são as mais corretas, que explicam aquela percepção e aquela observação. Depois disso você faz uma redação, né, para ser entregue para o professor, que é a parte de síntese. E depois você faz uma publicação, que é a apresentação oral para os demais colegas. Cada grupo fará uma atividade desse tipo, né? Isso também vai servir como estudo e fixação, ou seja, depois desse processo, né, nós já temos elaborado um estudo e com isso você pode ter todo esse material que você mesmo elaborou para fixar as ideias e resolver os exercícios onde você faz a verificação do aprendizado, né? Bom, essa é a apresentação do livro, eu espero que vocês tenham gostado e se vai ser também o ritmo o ritmo da apresentação nas salas de aula, né? Então vamos para o capítulo 1 agora. Muito obrigado.